Olá, Hugo, tudo bem? Vamos começar falando sobre a participação da Abrasca na reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que discutiu a medida provisória 1202. Essa MP trata sobre reoneração da folha de pagamento e sobre a revogação de outros benefícios fiscais. Hugo, o que rolou nesse evento e quais foram os pontos defendidos pela Abrasca? Bom dia, Kleber. Primeiramente, queria explicar que hoje eu estou aqui na Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo aqui o cenário inusual. Hoje a gente vai acompanhar um seminários da reforma tributária. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas respondendo, ô Kleber, a sua pergunta, acho que foi muito importante a participação da Brasca nesse almoço, justamente para falar sobre um tema que não estava na mesa. Essa medida provisória ficou muito famosa pela reoneração da folha de pagamentos, pelo fim do PERSE, né, que é o Programa para o Setor de Eventos, mas tem uma parte ali que está tratando da limitação das compensações tributárias. Essa é a parte mais cara para a Brasca. A gente defende que essa alteração seria um passo para trás. Esse instituto das compensações financeiras passou por longas transformações. Desde há 30 anos atrás ela começou a avançar, e numa alteração legislativa em 2002 que ela passou a existir de forma plena como a gente existe hoje. Então, como existe hoje. Então, a gente entende que a limitação é uma apropriação indevida dos recursos das companhias e que ela é ilegal e indevida. Então, por isso a gente tem colocado esse tema em cima da mesa. Bem, outro destaque importante dessa semana foi a conversa da Abrasca com o relator do projeto de lei número 15. Esse PL institui os programas de conformidade tributária e aduaneira e dispõe sobre benefícios fiscais e sobre devedor contumaz. Como é que foi, Hugo, a conversa com o deputado Ricardo Aires? E a Abrasca pretende apresentar alguma sugestão de ajuste? É só para lembrar uma coisa: o projeto, a princípio, seria votado em regime de urgência, provavelmente na próxima semana. Não sei se isso vai continuar valendo. Felizmente, a Brasca teve uma reunião essa semana ainda para tratar do posicionamento da associação neste tema, que nos é muito caro também. Por quê? A Abrasca foi uma das primeiras entidades a participar do Confia, junto com o GETAP e a FEBRABAN, que é esse programa de conformidade e cooperação tributária das entidades, algumas empresas e da Receita Federal. Esse projeto, ele institucionaliza esse programa, ele dá mais robustez para ele, e a gente viu com muito bons olhos a sua chegada. Mas tem alguns ajustes que precisam ser feitos, até porque no programa de conformidade as empresas vão abrir todo o seu planejamento tributário, toda a sua operação, e elas precisam ter algumas garantias ali. Então, a gente está sugerindo que seja observada o prazo para pagamento em eventual discordância que exista, tá? O projeto hoje trata de 120 dias, a gente acredita que é necessário um prazo mais alongado, até porque hoje, em transações tributárias, a gente está falando de um prazo mínimo de 60 meses. Então, a gente não pode ficar tão desigual se a gente está tratando também numa forma de resolver disputas com entre contribuinte e poder público. E neste caso, a gente está falando de, de brigas que não aconteceram ainda, de um momento em que o contribuinte está conversando com a Receita Federal. Então, por isso, a gente acredita que precisa ter essa garantia. E, além disso, no momento de abertura desses planejamentos, abertura da operação, se houver algo que foi encontrado e que haja discordância, a gente também defende que não haja aplicação de multa, porque a multa serve para punir aquele que está fazendo errado, e neste caso, como a regra não é clara, a gente precisa do programa de conformidade para sentar e discutir com a Receita Federal. Então, essas duas são os principais endereçamentos que a gente tem, mas tem uma última preocupação que a Abrasca vem defendendo, que é em relação à parte do devedor quanto mais. O projeto ele trata desse tema que é muito importante também, muito discutido há muitos anos,
Só que como um projeto de lei, ele não tem aplicabilidade para estados e municípios. Então, a gente defende que esse tema seja tratado num projeto de lei complementar que existe já no Senado Federal, que é o PLP 164 de 2022, para a gente poder ter um pacote completo. Uma parte dos programas de conformidade, que a gente está falando do Confia, Uhum. para as grandes empresas, do Sintonia e do OEA, que é a parte aduaneira, Maneiro. que premia os bons contribuintes, e também uma regulamentação adequada do devedor quanto mais, para evitar aqueles contribuintes que usam da sonegação como modelo de negócio. Isso a gente não apoia e quer evitar. Hugo, vai dar tempo de apresentar essas propostas todas? Olha, a gente já começou a conversar com o deputado ontem, levamos essas preocupações, mas a informação que eu tive é que o projeto deve ser votado só após a Semana Santa, porque ele está em prazo de emendamento. Eu ainda preciso entender, e é uma parte do meu trabalho aqui hoje na Câmara, se como isso vai funcionar, sendo que o projeto começa a travar a pauta na próxima semana. Eu sei que ainda tem outras duas proposições que também vão travar a pauta, mas a gente ainda tem que desvendar qual vai ser a dinâmica política da semana que vem para ver se isso vai se concretizar. Você acha que é possível afastar esse travamento da pauta? É Eu acredito possível? que é uma solicitação que deve vir do governo federal. Agora, eles vão precisar avaliar, junto com as lideranças da Câmara, eles vão precisar avaliar, junto com as lideranças da Câmara, dos deputados e com a presidência, qual vai ser a dinâmica política da semana que vem. Então, é uma negociação pendente ainda e que eu acredito que já deve estar acontecendo. Ontem, o ministro Fernando Haddad disse que pretende adiar o envio da proposta da reforma tributária da renda ao Congresso. Qual a avaliação que você faz desse cenário, hein? Acho que o ministro está observando o início dos trabalhos aqui na Câmara. Tem uma agenda extensa de reformas da regulamentação da reforma tributária do consumo que está acontecendo agora, que vai demandar muita energia do executivo e de construção aqui com o poder legislativo. Então, acredito que provavelmente ele está ponderando o volume de trabalho de energia mesmo, assim. Acredito que por isso ele deu essa declaração. E a gente tem muito trabalho para fazer mesmo em relação à reforma tributária do consumo. Os grupos de trabalho do governo devem estar acelerando a entrega dos textos. Aqui na Câmara dos Deputados está acontecendo vários debates sobre os GTs temáticos. Uhum. A gente teve ontem, Pois é, exatamente. Ontem você participou de um GT, né? Coordenou uma reunião do GT aí sobre reforma do consumo, né? a gente coordenou o GT sobre reequilíbrio dos contratos de longo prazo dentro do contexto de reforma tributária do consumo. Hoje a gente tem uma representante aqui também falando no GT de contencioso tributário, que é a Tatiana Midiama, nossa associada. Ontem à tarde a gente teve também o Alberto Gaborná, do Matos Filho, sendo o nosso representante no GT de fiscalização do IBS da CBS. Então é um trabalho intenso que está acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui, Cleber. Hugo, quais são os pontos da agenda de trabalho da Câmara e do Senado na próxima semana que devemos ficar atentos? Tem alguma novidade para acontecer? Kleber, além de todos esses pontos que eu comentei, que devem continuar com o trabalho na próxima semana, a gente teve também a apresentação do requerimento de urgência no PL 2925 de 2023, que é um dos projetos lá da Secretaria de Reformas Econômicas, que trata da proteção de direitos de acionistas minoritários. A Brasca trabalhou intensamente nesse tema, a Cojur foi uma grande parceira formuladora, acompanhou todo esse processo de construção, né, e análise do texto, e a gente vai agora entender politicamente como esse projeto vai andar, se de fato o requerimento vai ser votado na semana que vem e quais são os próximos passos para a gente contribuir com esse debate. É. Bem, na agenda da Brasca da próxima semana, o destaque é a reunião da Comissão Jurídica, que vai debater as mudanças feitas pelo Conselho Monetário Nacional, que limita a emissão de certificado de recebíveis do agronegócio e imobiliário. O evento acontece na terça-feira, dia 19, às 10h30.
O tema será apresentado por Henrique Filizola, sócio do Stock Forbes Advogados. Participe! Bem, Hugo, vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Obrigado, Kleber, e até a próxima.